processos, que podem ser os processos manuais, né, ou no caso mecânico. Falamos também que ela tem como objetivo, isso eu falei para vocês, que é um capítulo um dos mais importantes aí, porque vocês vão, na prática, trabalhar bastante com essa compactação. Falamos que o objetivo era reduzir, né, a compressibilidade do solo, aumentar a resistência, a rigidez, redução de permeabilidade, e tem vários empregos na engenharia. Na construção de aterros, esses aterros, no caso aí, pode ser um aterro sanitário ou de barragem, ou de camadas construtivas de pavimentação, pode ser de cavas de fundação, de tubulações enterradas. Com todas essas obras de engenharia, há necessidade de compactação. A gente falou também que essa compactação, ela, antes de você levar para campo, você tem que fazer um ensaio que se chama Proctor, ensaio de Proctor, que leva o nome do autor, né, do que idealizou esse ensaio, que se chama Ralph Proctor. Esse Ralph Proctor, ele mostrou que na compactação você tem 4 fatores muito importantes que eles estão relacionados entre si, que é a energia de compactação, ou seja, em campo seria a passada do trator, né, a energia, a velocidade com que ele passa e o tempo que ele, né, impacta o rolo compactador sobre o solo. Bom, o que é importante que tem a relação entre isso e a massa específica, lembrando que é massa dividida por volume, a umidade, porque você só consegue compactar o solo mediante uma certa umidade, ou seja, né, você não vai conseguir compactar esse solo no estado seco, e o tipo de solo que vai influenciar bastante, né, no caso dessa compactação, dependendo do tipo de solo. Voltamos a falar mais uma vez a diferença entre massa específica e peso específico, depois passamos para o ensaio propriamente dito. Nesse momento, eu repeti 2 vezes um filminho, eu primeiro coloquei o filme, depois voltei a mostrar o ensaio de compactação e voltei a mostrar novamente o filme. Então, o ensaio de compactação nada mais é do que você colocar um solo com certo teor de umidade. A princípio, você tem um teor de umidade mais baixo, você vai colocando mais água nesse solo, e mistura essa água no solo, pega um cilindro que é chamado de compactação, que é igual a esse, você imprime o impacto, né, sobre esse solo, que no caso é um manual, né, um soquete manual, e você imprime um número de golpes padronizado. O ensaio é todo padronizado, vejam bem que peso, né, a altura desse cilindro, o cilindro é padronizado. Bom, então, a partir, né, de 5 pontos, ou seja, 5 teores de umidade diferentes, você vai imprimir o que a gente chama de uma curva de compactação. Então, a partir de 5 pontos de umidade, né, então, quem perdeu essa aula deve assistir aí pela internet, aí pelo YouTube, tem várias aulas de compactação, e é interessante que você assista para você ter uma ideia. Bom, a partir dessa curva de compactação, você determina o que é projetado para esse ensaio, o que interessa para você realizar a compactação em campo, que se chama gama D máximo, né, em função de uma umidade ótima. Vejam bem, né, que esses valores vai corresponder o quê? A quantidade de água que você vai lançar no solo para executar essa compactação e a energia trabalhada para chegar nesse valor de gama D máximo. Ora, essa energia vai representar o quê? Se for no caso, digamos, uma escavação, que você está colocando uma tubulação,
é a quantidade que você vai ter que compactar esse solo. Isso pode ser feito através de um esquema manual. A gente, mais adiante, vai ter umas fotos que vocês vão observar. Bom, aqui é um resumo que eu passei rápido, que é o resumo do ensaio, que já foi explicado várias vezes, né? E aqui é interessante a gente observar essa energia de compactação. Quando vocês fizeram o exercício que eu pedi para vocês terminarem em casa, vocês fizeram o exercício com o chamado energia normal, ou seja, é o ensaio de Proctor normal, tá? Essa energia que foi aplicada em laboratório, né, pelo cilindro de compactação, ela é equivalente a 5,95 quilogramas vezes centímetro, né, dividido por centímetro cúbico. Da onde vem esses valores? Né? Ela está bem aqui. Essa energia, aquele valor, ele corresponde a essa fórmula aqui, ó. Energia é o peso do soquete. Então, ou seja, vocês viram lá na figurinha, 2,5, né? Quando eu estou trabalhando com energia normal. A altura do soquete é aquele que mostra os 30 centímetros. Número de golpes por camada. Então, foram 26 golpes. Vocês assistiram do filme. NC, número de camadas. Nós fizemos 3 camadas. E volume do solo que é compactado, que é o volume do cilindro. Então, essa energia, ela é obtida através dessa fórmula aqui. Bom, se eu quero uma energia maior, ou seja, o equipamento que você vai trabalhar em campo é maior, porque você é um solo, suponhamos, com mais resistência, né, a você eliminar os vazios, você vai ter que entrar com uma energia maior. E em campo também a mesma coisa, ou seja, você executa em laboratório e dá esse resultado para quem é né, a empresa que vai trabalhar. Então, existem mais 2 energias, né, a ser utilizada em laboratório, que é colocada em campo dependendo dessa finalidade, da finalidade que quer. Por exemplo, né, quando a gente está trabalhando com camada de pavimento para construir uma rodovia, né, porque uma BR, porque essa BR, o fluxo de tráfego vai ser muito maior do que uma PA. Então, você não vai poder trabalhar, supostamente, todas as camadas para suportar aquele fluxo, né, dos carros vai e volta, com uma energia menor. Porque você vai ter rompimento, não vai suportar isso. Então, você vai ter que compactar com uma energia maior. Como é que ele achou esses valores aqui, ó? 12, eu mostrei esse 5,95. E como é que ele achou o 12,9 e o 27,4? A norma, ela traz uma tabelinha desses valores, em função da energia e o equipamento de laboratório utilizado. Então, aquele que vocês estão vendo, e a gente fez até o exercício, é o cilindro pequeno, onde o que a gente fez? Né? A gente tem o número no normal, ó, energia normal, energia intermediária, energia modificada. Isso aqui é crescente. Então, suponhamos que eu queira uma energia normal, com cilindro pequeno e com soquete pequeno. Então, o que você vai ter que fazer? Número de camadas, 3, foi o que foi feito. Número de golpes, 26. Agora eu quero usar o cilindro pequeno, mas eu quero trabalhar com uma energia intermediária. Então, você vai ter que fazer o quê? O soquete que você vai ter que usar é o grande, né? O número de camada permanece 3 e o número de golpes 21. Ou seja, o que você modifica é o quê? O tipo de soquete, né? O número de camada e o número de golpes por camada, entenderam? Nós temos 2 tipos de cilindro, pequeno, grande, a gente tem isso lá em laboratório, né? Infelizmente, que eu poderia mostrar para vocês, mas volto a repetir, a gente está nessa época que a gente não consegue, né, ir para dentro do laboratório. Então, vejam bem, essa energia aqui, aqueles valores saiu dessa tabelinha lá,
peso, altura, número de golpes, número por camada. Então, essa energia, né, que vocês estão vendo é decorrente daquelas fórmulas. E aí ele está colocando aqui, olha, se eu quero intermediária, ela é aplicada em camadas intermediárias de pavimento, por exemplo, tá? O uso o prócton modificado, geralmente em camadas mais importantes, por exemplo, do pavimento. Melhoria das propriedades do solo sob o ponto de vista do seu comportamento, nas solicitações pelo tráfego, justifica o emprego maior de energia de compactação e, consequente, maior custo. Para o empreiteiro, o cara que ganha essa obra, ele queria que fosse tudo na energia normal, né? Porque o que significa o cara ter que trabalhar com uma intermediária modificada? Ele vai ter que pegar, né, o equipamento, que seria aquele trator aqui, ó, e vai para frente, vai para trás, vai para frente. Ou seja, quando ele faz isso, ele tem um maior custo, gente, porque ele está queimando aqui o quê? Óleo, diesel, o número de hora que trabalhada do cara é maior, ele tem desgaste de equipamento. Então, a tendência é sempre o cara querer trabalhar com uma energia menor. Deu para entender todo mundo isso aí? Vocês entenderam? Com certeza. Tá? Ótimo, então. Bom, e aí, continuando, é só que o que vai acontecer, né? O solo, vocês lembram que tinha 4 fatores que eles trabalham entre si e que é importante em termos de compactação. Quem lembra aí? Então, o que é? Massa específica, quem mais? Teor de umidade, quem mais? Energia de compactação e o solo. Então, gente, esses empreiteiros, eles já vão e perguntam assim: qual foi o teu peso específico máximo do solo? Quanto deu aí teu peso específico máximo? Ou seja, né, aquele que você acha na curva lá, o gama D máximo. Porque com esse resultado, ele já sabe se ele vai ter que, né, ter mais passadas e etc. Olha o que vai acontecer. E ele vai dizer, esse solo é muito ruim de trabalhar, não sei o quê, porque vocês escolheram esse solo, mas tudo tem a ver a questão da economia e também da onde você quer empregar. Por exemplo, em aterro sanitário, eu estou em busca de um solo com maior percentual de argila, porque eu quero ter um solo com uma propriedade de impermeabilizar mais. Eu vou colocar ele na base do aterro, no fundo ali da bacia do aterro, suponhamos, né? E ali, se eu botar um solo com tendência mais arenoso, ou seja, vocês sabem disso, na curva granulométrica, qual é o percentual da fração grossa? E suponhamos 60%, esse solo não vai me interessar muito na questão lá de aterro, mas ele é supimpa, como diz o outro, né, no caso de estrada, porque é o contrário, né? Então, por exemplo, no caso de pavimento, eu quero um solo com fração mais grossa. Então, gente, os solos argilosos, essa slide aqui, ele está representando isso, o tipo de solo, a influência dele, né, que é aquele último ponto lá. Então, por exemplo, isso aqui não é que o solo seja totalmente argiloso, entendam que quando ele fala isso, ele tem maior fração de argila. Eu já venho explicando isso desde o início da nossa disciplina. Bom, então, olha lá, eu vou trabalhar com uma umidade mais alta. Por quê? A argila, ela tem essa tendência de, como assim, absorver mais água. E aí eu trabalho com gama D máximo menor, 1,4, 1,5. Vejam aqui que o siltoso, né, as areias, né, ou seja, com pedregulho, solo mais arenoso, olha como diminui a umidade, ótima, de 25 a 30, ela vai de 9 a 10. Em compensação, o gama dele aumenta bastante. Né? Então, olha lá, eu tenho uma areia, se eu colocar argila, automaticamente essa umidade ela já aumenta um pouco, entenderam? Esse é um solo que é um pouco da nossa região,
tá? Porque é um solo que se chama laterítico, porque ele tem muitas concreções lateritas, são concreções com ferro e alumínio, não sei se vocês já viram, assim, o pessoal diz, olha, aquelas pedras meio avermelhada, amarelada, na realidade aquilo é ferro, né, hidróxido de ferro, alumínio, e ele dá essas concreções maiores, né, então, geralmente se trabalha por aqui. Bom, uma outra forma de observar quem é da área e tem... Oi, Alexandre, pode falar. Professor, eu não entendi qual foi a relação da umidade aqui com o aumento do... Tá, o aumento é assim, olha, quanto mais argiloso eu tenho maior teor de umidade, o menor γD máximo. A partir do momento que eu tenho um solo com mais areia e pedregulho, eu diminuo a umidade, né, e tenho maior γD, tu tá vendo a diferença aqui? E se eu tiver uma mistura, uma predominância entre areia e argila, né? E aí eu vou ter nesse intervalo aqui, olha, vejam bem que o valor, quando você usa mais laterita, né, que são essas concreções, eu melhoro o peso específico máximo, tá vendo? Né? E é claro que a umidade aumenta essa relação. Então, esse slide, ele quer dizer o quê? É isso aqui, ó, que o Proctor, ele já observava isso, que a compactação, ela depende de 4 fatores: a energia que tu vais aplicar, né? A massa específica, a umidade e o tipo de solo. Então, dependendo do tipo de solo, você vai ter mudanças de umidade γD máximo. Porque o que tu estás buscando é isso na curva de compactação, tu não está buscando γD, a umidade ótima. Então, o solo, dependendo do tipo do solo, você vai ter variações dessa umidade com γD máximo. Entendeu agora? Era Sim, isso que eu queria. Oi? Entendi. Entendeu, Alexandre? Uhum. Tá? Então, olha lá, né? Se você chegar com um cara empreiteiro, por exemplo, o cara que trabalha terra plena, não sei o quê, vários aqui nos municípios, ele com essa curva, que basta mostrar a curva, que ele já sabe, né, o solo e a tendência a ser utilizado nas obras, ou seja, eu vou usar esse mais para pavimento, eu vou usar esse mais, basta ele olhar para a curva. Por quê? Vou explicar agora. Quanto mais a curva for abatida, você está diante de um solo mais argiloso. E mais ela for acentuado, esse pico aqui, você está diante de um solo mais arenoso com pedregulho. Entenderam? Então, olha lá, vamos olhar. Aqui você vai ter curva de A a G. Né? Você tem que observar aqui a umidade e, claro, a densidade seca. Tá? Então, vamos lá. O A é uma curva típica, característica de pedregulho bem graduado, pouco argiloso, certo? O solo B, que é bem acentuado mesmo, esse pico, né, é um solo arenoso, olha lá, laterítico fino. O C é uma areia siltosa. O D, que é esse bem aqui, né, é uma areia silto-argilosa. Então, você já vai vendo que fica mais aberta, tá? E o pico, ele é mais abatido. Você não tem acentuado, como no caso, essa aqui que é, né, ele está mostrando, são duas B, né, como essa B e como essa B aqui, ó. Tá vendo como são mais acentuadas? Então, ela tem uma característica de um solo mais arenoso com laterita, ou seja, o que é a laterita? A laterita é aquelas concreções, quem conhece ali, que eu vi bastante, por exemplo, em obras que você faz uma contenção e você coloca umas pedras, né, e se o engenheiro de solo for falar, olha, uns matacões, aquelas grandes, elas são meio amareladas, meio avermelhadas, são uns blocos de rocha mesmo, né? Então, é um solo que traz essas características aí.
Então, quanto mais for abatido, veja que a F e a G é argila, olha, argila siltosa, argila residual, tá vendo? Então, mais abatido é a argila. Então, o que eu disse é que o empreiteiro, quando ele olha assim, ó, quando você vai trabalhar mais, no caso, para aterro sanitário, você não vai pegar uma B dessa. Por quê? Ela não tem capacidade de ali você, além de, claro, você quer ter maior resistência, mas você quer ter um solo que você vai colocar para ficar mais impermeável, né? Porque você quer barrar qualquer contaminação do solo e das águas, né, superficiais e subterrâneas. Então, se eu colocar um solo com maior quantidade de pedregulho ou areia, ele não tem a capacidade de ser impermeável, tá? Quem confere maior impermeabilização são as argilas, tá ok? Alguém com dúvida aí? Então, essas curvas aqui, essa foto, ela é do livro do professor Carlos Pinto, tá? Então, é curva de compactação de diversos solos brasileiros. O que ele fez? Da experiência dele, né? Porque ele foi engenheiro de obra, andou pelo Brasil todo, barragens, né? Compactações, abertura de estrada, ele, né, juntou várias curvas para mostrar a diferença nesse tipo de curva aqui, ó, de uma para outra, tá ok? Então, isso foi tirado do livro do professor Carlos Pinto. Os ensaios em laboratório, gente, eles podem acontecer de duas maneiras, de acordo com a norma brasileira. Você pode ter um ensaio com ou sem reuso do material, ou seja, com ou sem reuso do solo. O que significa isso? Você separa uma determinada quantidade de solo, suponhamos que sejam 3 quilos, né? E a cada ponto, não são 5 pontos, você usa sempre o mesmo solo e você vai molhando aquele solo e repetindo 5 vezes o ensaio de compactação. Bom, grande parte dos empreiteiros, né, ou dos projetistas na área de solo, eles às vezes não recomendam que você faça isso. Eles recomendam que a cada ponto daquele ensaio seja o mesmo solo, só que não houve, né, você não reaproveita o solo do último ponto. Ou seja, você reparte 5 partes iguais. Então, ao invés de você trabalhar, suponhamos, com 3 quilos, vão ser 5 pontos, você trabalha com 15 quilos, né? Então, essa é a diferença e a norma, ela aceita essa condição, com ou sem reuso, que é o que está escrito aqui, tá? Bom, essa curva obtida no ensaio, onde você tira, está aqui o gama D máximo, umidade ótima, você pode determinar também a chamada curva de saturação, que são essas curvas que vocês estão vendo aqui, ó, que eu estou passando o cursor aqui, ó. Né? Bom, a curva de saturação do solo, ela é opcional e elas são de curva de igual saturação. O que elas servem, o que elas identificam? Elas identificam se o solo, o máximo, né, o valor máximo, ele está próximo da saturação do solo. Então, vocês de índices físicos, vocês já sabem disso. A saturação do solo, ela é alcançada o quê? 100%. Esse valor está 1 porque não está sendo colocado em porcentagem. Né? Então, a maioria desses solos, a maioria de quase todos os solos, o ideal é que você não chegue nessa saturação de 100%. Por quê? Trator nenhum vai conseguir, né, andar sobre esse solo, andar não, né, rolar sobre esse solo, o rolo compactador, porque ele vai ficar que nem um sabão, né, ele vai deslizar, porque é muita água e ele não vai ter firmeza para isso. Isso acontece, gente, essa identificação acontece para que você verifique se está próximo ou não dessa saturação, porque você não vai poder trabalhar.
Então, olha, pontos ótimos da curva de compactação situa-se entre 80% e 90%. Então, vamos ver, olha, 100, 90 e 80. Então, a compactação, no caso desse solo aqui, dessa figurinha, ficou entre 80% e 90%, tá? Essas curvas de saturação, você constrói também pode construir através dessas fórmulas aqui. Tá? Ou você tendo a densidade do solo, que é aquela que vocês já também trabalharam, aquele gama S, né? Que é esse aqui, ó, só está escrito como Rho, né? Você tem essa curva de saturação aqui, porque você vai trabalhar com diferentes umidades, tá ok? Como é que você faz? Eu tenho a curva de compactação. Ora, eu posso trabalhar com a umidade a 16, né? Aqui, suponhamos, perto de 19, perto do 20. E você substitui aqui. Gama D, então você tira, por exemplo, eu quero ver como é que o cara achou essa daqui. Ora, o gama D foi de quanto? Em torno de 1,55, 1,54. Então, eu substituo aqui, 1,54. Essa é o que eu quero achar. Gama S, eu acho que é a densidade do solo. Gama da água, peso específico da água, 10. Né? Saturação é o que eu quero encontrar. De novo aqui, o gama da água, gama S e o teor de umidade. Aí eu venho aqui embaixo e substituo o teor de umidade. Entenderam? Então, através da curva de compactação, eu posso determinar a saturação do solo. Ora, e aí você vai determinando essa curva, colocando, né? Pode pegar no Excel, vai colocando esses valores, mudando só esse valor de gama S, de gama S, e vai substituindo aqui. Aliás, desculpa, o gama D, o gama S é igual ao mesmo solo, você vai substituindo com teor de umidade diferente, você traz essa curva de saturação. Oi. Tá mudo aqui? Tá mudo? Acho que para todo mundo? No meu. Não é no teu? A senhora está me ouvindo? Então, acho que é no teu, porque para mim aqui não está falhando, a internet aqui está no ponto mais alto. Tá me ouvindo? Dá uma olhada aí se não é no teu, tá? Bom, gente, então, essa chamada... Melhorou aí para ti? Dá uma olhada, tá? Então, essa chamada... Oi? A senhora está ouvindo? É porque eu fiz algumas perguntas, acho que a senhora não ouviu, não sei se foi problema do telefone. Não, aí era o problema teu, porque tu fizeste pergunta, eu não ouvi. Eu já te ouvi tu falando assim que tá mudo. Só isso. Não foi eu que falei. Ah, não? Eu já voltei. Ah, tá, entendi. Aproveitando, Alexandre, né? Deixa eu só fazer a pergunta. Ou não? Qual seria o solo mais adequado assim, para as fundações de edificações? Qual seria? Olha, na realidade, não, porque assim, no caso de fundação, tu não vai colocar o solo dentro da fundação. O terreno está lá e tu vai colocar a fundação. Lá é o contrário, tu tem que pensar o contrário. Qual a melhor fundação para aquele solo? Aqui a situação é diferente, porque você pega o solo de uma jazida e coloca na obra. No caso de edificação, o solo está lá, tu não vai trazer de algum lugar. Então, quem muda é a fundação, entendeu? A diferença? Sim. E no caso... E para a escolha da fundação, isso é a disciplina, isso é muito da engenharia civil, né? Infelizmente, a engenharia sanitária não tem. Você faz um ensaio, né? Que é um ensaio in loco, e ele se chama SPT, é Stand Penetration Test, né? E aí você identifica a resistência daquele solo com a profundidade. Então, a escolha é chamada fundação rasa e fundação profunda, né? A fundação rasa é aquela que você vai colocar sapata, né? Ou então fundação corrida, né? E a fundação profunda já são as estacas, né? Então, vai depender do que você, por exemplo, em projeto, ele vai querer chegar com uma resistência lá, um prédio de 40 andares. Então, a fundação que você, ou seja, a profundidade,
a quantidade de estacas, ele vai depender dessa questão aí do solo, baseado aí nessa resistência do solo. Isso tudo é calculado. Então, você veja bem que você não colocou solo lá. Então, para te teres ideia, nós, até a própria de Laes, ele convive com esse problema, se vocês forem ver, cada vez o solo está se acomodando em função da carga que foi colocada, que foi aquela edificação, o laboratório do Laes. Então, tem algumas partes que eles vão abrindo, porque ali é uma acomodação. Então, ali, por exemplo, né, a gente tem na universidade um solo que a resistência dele é muito baixa. Então, para você ter uma resistência maior e colocar estacas, né, ela chega ali em torno, você vai encontrar de 40 a 60 metros de profundidade. O que eles têm feito, às vezes, se tiver uma parte mais alta, por quê? Ali foi todo um terreno que ele foi sendo depositado, né, ele foi trazendo, e com anos, milhares de anos, foi sendo depositado. Né, trazendo ali pela questão ali próximo ao rio. Então, é um terreno que ele não tem uma resistência elevada. Então, você tem que buscar um solo, a profundidade do solo, que vai te dar essa resistência, mas para você fazer essa fundação e apoiar esse prédio. Entendeste, Glauco? Sim, agora... Aí é diferente. No caso de aterro, no caso de uma estrada, você traz o solo e promove a fundação. Né? Você é que comanda o solo daquela fundação ali, entendeu? Para você ter ideia, ali tem prédio que está com 60 metros e a resistência é baixa, ele vai acomodando ali na universidade. Então, o solo não tem essa capacidade de resistir ali. Digamos assim, né, eu não sei se vocês vão ter essa oportunidade de acompanhar uma obra, por isso que eu acho também importante. Às vezes o aluno aqui, eu sou da coordenação de estágio. Muitas vezes eu digo, o aluno às vezes pensa até que em vez de considerar logo esse meu estágio que eu fiz lá no laboratório, não sei o quê, eu repito para o aluno, olha, procurem sempre sair dessa linha, é legal fazer a parte de gente que trabalha com pesquisa, mas procurem fazer um estágio fora da universidade para vocês verem como é que é lá fora, né? Então, para você observar tudo isso. Então, por exemplo, eu estagiei, né, porque eu era engenheira da UEPA, né, eu era concursada na UEPA como engenheira e eu acompanhava a obra, eu era aquela que fiscalizava as obras. Então, só para tu teres ideia, aquele prédio novo que foi construído aqui na Almirante Barroso, que é de medicina, né, em um bloco eram 80 estacas, para tu teres ideia, e essa edificação, ela não era muito alta. É porque ali a carga lá, né, ele vai ter muitos equipamentos pesados, e no andar superior ele ia ter um prédio inteligente, ia ter a questão da coleta de água da chuva. Então, era impressionante essa obra, era muito legal de ver, né? Porque você chegava lá, nossa, tudo isso destaca para um bloco, né? 40 estacas, 30 estacas, né? Então, são coisas que são do dia a dia, de você observar, senão você nunca vai ter noção disso. Então, por exemplo, estou falando sobre compactação. Então, se você tiver numa obra aí digamos, de água, o cara ali que está abrindo Belém inteira, ele tem que fazer uma compactação depois, mas teria para poder o solo não ficar, como também está acontecendo, só joga terra e isso vai afundando lá de qualquer jeito. Então, quando a senhora falou em estaca, equivale a cada pilar contém quantas estacas, só uma mesmo? Deixa eu te mostrar uma foto aqui, para tu estar com essa curiosidade, para eu só... Não é objeto aqui, mas eu vou te mostrar aqui. Vou
Aqui, para ver se aparece aqui uma figura que é para tu. Imagens. Apareceu agora, deixa eu ver se eu consigo projetar aqui. Deixa eu ver se ela vai aparecer aqui. Deixa eu ver se apareceu aqui. Acho que vai ter que abrir outro para poder aparecer. Peraí. Acho que agora aparece. Deixa eu ver se vai aparecer para vocês aí. Tá vendo aqui, ó? Né? O que tu fala, o pilar tá aqui, tá seccionado porque é uma figura para mostrar. Então, para coroar essas estacas que a gente chama, você tem um bloco, porque essa carga ela vem e vai distribuir sobre essas estacas. Lembra, por isso que a gente tem aquela disciplina lá de resistência e etc. Então, você tem uma carga e você vai distribuir. E essas seccionadas aqui, elas seriam as estacas. Tá dando para ver aí? Tá, Glau? Tá, então, o que eu estou te falando é o seguinte, na obra que eu fui, né, então aqui, imagina aqui, olha, 4 estacas, ou 40 estacas, 12 estacas, 20 estacas, porque essa carga que chega aqui, que é do pilar, que ele foi calculado lá, eu não sei na direção, deve ter uma carga maior lá, né, que era, por exemplo, isso que eu estou te falando, né, precisava de não sei quantas estacas para suportar essa carga que chega aqui, entendeu? Então, é interessante você ver a questão de uma obra para você entender tudo isso. Então, eu estou passando aqui para ver se aparece mais, né? Ó, tá vendo? Outra com várias estacas, né, que eu estou colocando. Então, tá aqui, olha, a armação do bloco. Esse bloco é diferente, ele tem várias geometrias dependendo da localização dele no terreno, tá? Então, esse, ó, mais um desenho aqui. Então, aqui você tem um pilar, você tem um bloco de coroamento, né, que você vai distribuir essa carga nessa estaca. Gente, desculpa, mas está tendo uma obra aqui e não tem jeito, né, não tem como pedir para parar. Então, isso é bem interessante da gente ver. Tá? Isso aqui eu digitei rapidamente da internet só para vocês verificarem. Então, olha aqui, essa figura é legal, né? Então, você tem os pilares lá embaixo, esse pilar, essa carga, né, que o pessoal de estrutura calculou, você vai ter lá embaixo o bloco com as estacas para suportar essas cargas lá. Então, isso tudo é armado. Vejam que esse pilar que nasce aqui, ele já tem que ser concretado aqui junto, né? Por isso você vai vendo aqueles ferros de espera, né? E os pilares vão subindo aí de acordo com, né, o tamanho da edificação. Então, vejam bem que é ferro, né? As estacas, os ferros bitolas são grandes. Isso aqui é uma planta onde está mostrando exatamente onde você vai ter, olha, os blocos com as estacas, tá? E aqui vai estar dizendo quantas tem. Então, quando a gente vai para a obra, você abre e leva essa planta, vai lá em cima de onde está, abre, né, lá no galpão, e você vai conferindo, né, para ver se o cara está executando de acordo. Então, a gente mede distância aqui do eixo, né, de um bloco para o outro, verifica se realmente ele fez, antes que isso aqui feche tudo e concrete. Então, até porque o pagamento é feito em etapas, e aí você confere se realmente que o cara botou na planilha para pagar, se esses já foram construídos, tudo isso aí, né? Então, olha lá, né? Então, a gente trabalha um pouco com isso. Então, os blocos são diferentes, dependendo do tipo da angulação do terreno. Né? E você vai lá, olha lá, aqui também, né? Você tem um bloco aqui são as esperas do pilar, né?
E vejam bem, olha, outra condição aqui, né, aqui para baixo das estacas, o bloco e as esperas já do pilar, porque não tem como você não deixar as esperas, que senão você não consegue concretar. Alguém ia falar aí alguma coisa? Alguém já tinha visto isso? E, gente, é enorme, né? Então, por exemplo, essa obra que eu fiz, a última que eu fiquei fiscalizando, que eu era responsável por essa obra, os blocos eram assim, ó, né? De você andar e olha só essa, né? De um para o outro aqui, né? Então, bom, acho que deu para ver, né, Glauco? Deu para tirar as dúvidas. A dúvida com relação a isso aí, né? Então, a gente bora voltar para a compactação. Só para concluir lá o negócio de compactação, professor, quando o solo tem característica argilosa, a senhora falou que é impermeável, né, praticamente. Aí, quando ele tem, digamos, uma porcentagem de argila e pedregulho, assim, você vai ter 50%. que... Não, tu vai ter que, não tem essa, como tu está imaginando assim, porque um solo para o outro é muito diferente. Então, tu não tens como, o cara que realmente trabalha aqui na região de Belém, ele já tem uma ideia de todas as localizações, por exemplo. Ultimamente, tudo é ali para a banda da alça viária, os solos que usa em todas essas obras. E aí ele já tem uma ideia desse gama S e da umidade ótima. Mas, mesmo assim, a conformação de um solo de um local para o outro é totalmente diferente. Então, para tu teres certeza de quanto é que vai dar só fazendo ensaio de compactação, entendeu? Não existe assim de você ter você tem a ideia, mas você tem que bater a compactação naquele solo, porque ele varia, né? Tu sabe que o solo é um intemperismo, né? Vem de uma rocha e é um processo intempério. Então, dependendo da região, tem um processo de 1 a 1 quilômetro, 10 quilômetros do outro, é diferente. Porque ali quem comandou a história foi intemperismo. Então, e essa resistência que tu está procurando vai depender de quem? Dos minerais que estão lá presentes, entendeu? Então, isso vai ser um processo que a gente só vai encontrar, que é isso que o geólogo faz. O geólogo vai mapeando isso e identifica ali no processo tempérico os minerais. Para a gente, interessa um solo que vai te dar um melhor, né, digamos, resultados na obra que tu vais buscar. Entendeu, Glauco? Então, não tem essa fórmula mágica. Então, eu vou te dizer assim, eu fui professora 5 anos na escola técnica, que era o nome, né, que hoje é chamado IFPA, naquela época era escola técnica. E a gente forma técnicos de laboratório. E toda vez toda a turma que eu pegava, os alunos sempre perguntavam a tua pergunta. Professora, quanto é que eu coloco de água? Professora, não tem um valor aproximado, um tipo de solo? Para te fazer isso, tu tens que pegar, como muita gente em São Paulo existe isso, se chama mapeamento. Então, por exemplo, em São Paulo é tudo mapeado e os caras sabem o solo e mais ou menos a umidade e a compactação. Mas isso é um estudo de anos, né, que o cara já sabe de onde ele tirar mais ou menos a resposta do que ele vai ter, porque ele já bateu a compactação, ele já bateu a granulometria, ele já bateu os limites de liquidez. Então, do ponto, ele tem um programa, ele clica lá por exemplo, no Excel dele, abre uma tela que ele já sabe ali, ó, se eu pegar aquele solo, ele já tem essas características. Então, aqui, o pessoal da Civil tem feito isso. O pessoal da área de geotecnia, eles têm mapeado. Eles têm bem mais do que eu, né? Porque eu não estou mais na engenharia civil, entendeu? Então, é feito dessa maneira. Mesmo assim, de uma compactação para outra, você vai ter pequenas diferenças, tá ok? Entendeu? Mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Posso continuar? Bom, quem cala consente. Então, está todo mundo caladinho aí, porque está consentindo que entendeu tudo direito, né? Então, vamos continuar. Então, essa foi a energia, né, que eu falei,
falando ainda daqueles 4 pontos importantes na compactação. Então, veja o que esse gráfico quer dizer, que em função da energia, você vai tendo o quê? Valores diferenciados, tá? Oi? Mas então não estava com o microfone aberto, porque eu não ouvi aqui. Quem é que estava falando? Ah, foi? Professora? Olha, o Wellington, ele escreveu, professora, tem alguém falando, estava baixo o som, eu não ouvi. Escreve no chat aí, quem estava falando, perguntando? O dela, tá. Evelyn, não estava dando para ouvir. Tenta falar mais perto do teu microfone aí, vamos ver se sai. Agora está fechado o teu microfone, da Evelyn. Bom, se tu quiser, escreve no chat a pergunta, então, porque está fechado o teu microfone. Repetiu o slide anterior, tá. Bom, aqui o slide, aqui é normal, aqui, né, o que ele está representando? Isso aqui é a curva de compactação, como aquela que foi mostrada aqui, como essa aqui, né? Vejam bem que aqui nessa curva de compactação já aparecia essa aqui, ó, tá vendo? É chamada curva de saturação, ela já estava até aparecendo, ninguém perguntou, né? E ela está mostrando que aqui é quando você atinge 100%. Então, o que é esse slide aqui que tu me pediste? É esse aqui, não é? Que tu queres que eu repita? É a mesma coisa que está aparecendo lá. Então, isso serve, no caso de obra, para as pessoas, né, que vão trabalhar com essa obra, identificar se esse valor correspondente da umidade ótima e do γS máximo está perto da saturação. Então, olha, vê que essa curva, mais essa era aquela vermelhinha que estava aparecendo do outro slide, né? E você pode, assim como tu conseguiste construir essa curva, tu pode construir essa também. Como é que tu constrói essa? Através dessa fórmula aqui, ó. Tá? Como é que tu constrói? Ora, quem é esse γD? São esses valores aqui, ó. Quem é esse S? É o que tu queres encontrar. Quem é esse γS aqui? É a massa específica, né? E aqui no caso é o peso específico dos sólidos, é aquela peso dos sólidos dividido por volume dos sólidos. Esse é um valor que você determina em laboratório. Esse aqui é o que se adota, é o peso específico da água, tá? Aqui se repete, e esse teor de umidade é, por exemplo, suponhamos que você está traçando a curva de saturação com 100%. Aí você vem aqui, olha, né? 1,8 corresponde, aí você coloca a umidade, aí você vai colocar o primeiro pontinho aqui. 1,75 com quanto? Aí você vai ver, 1,75 com valor. Então, vai aparecer pontinhos aqui que você consegue traçar essa curva de saturação, entendeu? Então, você vai, com esses valores, com esse valor, você vai achando todas as curvas de saturação, tá ok? Entendeu? Isso, ela só serve para identificar se você está próximo do valor de saturação, porque ninguém vai querer trabalhar com valores de curva de compactação próximo dessa saturação, porque quando a saturação, o solo atinge uma saturação de 100%, tem muita água. O que significa? O que é compactação? É você eliminar os vazios junto com a água. Então, se você colocar muita água nesse solo, imagine o trabalho que o trator vai ter que ir, volta, é muito caro isso, né? Até que ele consiga expulsar toda a água dos vazios, entendeu, Evelyn? Isso significa
né? É para você ter uma ideia se você está trabalhando perto da saturação ou não. Era esse slide, deu para entender agora? Né? Então, isso, olha só, bora ler o que está aqui, O solo nunca pode estar acima da curva de saturação. Nenhum trator vai conseguir compactar. Ele vai nadar lá dentro do solo em vez de compactar. Pontos ótimos da curva de compactação situa-se em torno de 80% a 90%. Está aqui, olha, 100, 90, 80. Então, está entre 80 e 90. Tá? Bom, não sei como é que está aí, não sei como é que está esta internet. Né? Acho que agora deu para entender. Oi, por não. Sim, com certeza, vai fazer, tá? Eu só estou adiantando, porque aqui no andar da carruagem hoje já são 11:05, e eu preciso terminar esse capítulo para começar o outro, como diz, né? Então, eu estou adiantando, e naquele exercício que eu passei para vocês, eu vou precisar explicar alguma coisa também, senão vocês não vão conseguir fechar o exercício. Eu estou tentando chegar lá, mas com calma. Então, eu estou reservando um tempo final de aula para acabar de resolver a curva de compactação. Mas como tem na sequência um outro item que ele está pedindo, se a gente não chegar lá, mais uma vez, eu não vou conseguir fechar o exercício. É só isso, tá bom? Sim. Então, vamos lá. Então, olha lá, quanto na diferentes energias de compactação, né, eu vou tendo diferente, em função também do tipo de solo, eu vou tendo gama D e umidade ótima diferenciada, tá? Então, olha aqui, a densidade seca máxima é essa que ele está falando, né? E a umidade ótima, determinada nos ensaios de compactação, não são índices físicos do solo. Realmente não são. O gama D máximo não, é valores que você obtém com a curva. O gama D e a umidade aqui elas são, mas o ponto que você tira, não. Pois, na realidade, depende da energia aplicada, não é inerente ao solo, é o que você faz ao solo, né? Então, é isso que ele está querendo dizer aqui. Então, vejam bem que quanto maior o gama D, menor quem? A umidade ótima. E quanto menor o gama D, né, o gama D máximo, maior a umidade ótima. Então, com isso, você consegue ver o tipo de solo. Bom, e aí, continuando, né, essa figurinha mostra a diferença de um solo, e a diferença que a gente tem, no que diz respeito ao ramo seco e o ramo úmido. A curva de compactação, gente, ela é conhecida assim, essa do gama D máximo para baixo é chamado ramo seco, e do gama D, para cima, ou seja, com maior umidade ótima, é chamado de ramo úmido. Então, quando você promove uma energia de compactação, você muda essa estrutura do solo, ou seja, o impacto faz com que haja um novo redirecionamento das partículas. Então, elas ficam do estado mais floculado para um estado mais disperso, tá? Então, isso é o que você conseguiria enxergar se você tivesse aí com o microscópio, tá? Bom, o tipo de solo vai influenciar bastante. Ele dá o exemplo aqui de 3 curvas. Tá? A curva 1 tem uma maior tendência de areia, a curva 2 ela tem areia e argila, e na 3 a maior tendência de argila. Então, vejam que as curvas são bem diferentes. Né? E o que vai acontecer aqui? Eu tenho gama D diferentes, máximo, né? No 1, eu tenho, como eu já venho falando há um certo tempo, maior relação de fração grossa, eu tenho maior gama D e menor teor de umidade ótima, desculpa. Né? E quanto menor
for o gama D, eu vou ter mais a questão da argila estar o quê? Atuando, mas em compensação eu tenho maior umidade ótima, tá ok? Então, essas são umas características para que a gente reconheça o tipo de solo. Então, solo grosso, maior permeabilidade, solo fino, menor permeabilidade. Solo grosso, maior gama D, menor umidade ótima, e solo fino, menor gama D e maior umidade ótima em relação a esse aqui. Então, essa figurinha aqui, ela é muito boa para a gente raciocinar a questão aí de relação, interferência do tipo de solo na compactação. Bom, a compactação está aqui, né? Você pode fazer de campo, então, onde eu não consigo entrar com equipamentos maiores, você vai fazendo com equipamentos manuais. Então, eu estou aqui escavando uma vala, eu tenho, por exemplo, um tipo, cabeça de ponte, ou atrás de muro de arrimo, que é o caso ali do entroncamento, onde o trator não vai ter como, vai ficar lá pendurado, como é? Então, você tem soquetes que são manuais, tá? Bom, quando você já tem campo que é maior, você já vai ter vários tipos de equipamento, e a depender do tipo de solo, né, você vai usar um determinado, diferente tipo de rolo compactador. Vejam bem que ele, além de passar, ele tem uma haste aqui que ele vai dando impacto, né? Ele vai batendo aqui no solo também, né? Então, olha só, autopropulsivos ou arrastados por o trator, tá vendo? Esse que tem os dentinhos, ele é conhecido aí em campo como rolo pé de carneiro. Por quê? Nesse rolo ele tem esses dentinhos que quando ele passa no solo, ele imprime aqui igual a passada de um carneiro. Então, no mercado aí, todo mundo só fala pé de carneiro, tá? Ele não é utilizado por um tipo de solo com tendência mais arenosa. Isso é proposital desses dentinhos, quando o solo é mais argiloso, porque se ele for mais liso, ele vai deslizar e não vai compactar, né? Então, o solo argiloso, ele precisa que ele segure mais para poder ter uma compactação melhor. Bom, aí a gente tem equipamentos, esse no caso aqui é mais quando você já está fazendo o revestimento. Então, tem para o revestimento, tem para o cara o rolo mais liso, que é no caso para áreas com solo mais arenoso, né, com pedregulho, com brita, então, vários equipamentos vão depender do tipo de, né, obra que você esteja executando. E o ensaio lá que vocês acabaram de ver, ele vai ditar as regras exatamente dessas passadas e da umidade. Então, vejam bem que são vários tipos de equipamentos que você pode, né, empregar aí para compactação. Bom, e aí eu vou chegar na aula que eu queria, esse final, né, porque a gente vai acabar a parte de compactação para que vocês fechem todo o exercício. Então, eu gostaria que vocês prestassem atenção. Eu vou só pegar uma água, se vocês quiserem também, peguem uma água, vou dar uns 5 minutinhos aí, para vocês respirarem, enquanto eu pego a água tudo, e vocês também, para a gente começar essa parte que é muito interessante, e que vai resultar ali no nosso exercício, tá, gente? Então, vamos colocar aí, olha, são 10h31, 10 minutos, tá? 10h40 eu volto aqui para a gente começar essa parte. Viram lá, aquela parte é mais ilustrativa dos equipamentos, só para vocês verem como é que funciona a compactação, tá ok? Então, vamos dar uns 10 minutinhos aí, tá? Para a gente dar uma descansada, e eu também aqui na minha fala, tá? Boa, professora, um cafezinho vai bem agora. Isso, para a gente, senão não tem garganta que aguente aqui.